Muitos tipos de câncer têm relação com os alimentos ingeridos regularmente. Já conversamos muito sobre como acontece o autoexame do câncer de mama, mas nunca nos perguntamos como é a alimentação ideal. Estou aqui com a nutricionista Luciana Matos, que vai nos explicar como é que deve acontecer essa alimentação e quais alimentos são necessários. Bom, eu devo dizer que a nossa alimentação tem influência em 100% no desenvolvimento da doença. E aqui a gente vai descobrir hoje quais são os alimentos que mais são os causadores de câncer, quais são os que mais protegem a gente contra o câncer. E eu gostaria de estar convidando vocês para assistir até o finalzinho da matéria, porque vai ser muito esclarecedora. Eu garanto que vocês vão se surpreender com o conteúdo que a gente vai mostrar. Então é isso, confira a sua matéria. O câncer de mama é o segundo tipo mais frequente no mundo e o tumor que mais acomete as mulheres. Ingerir alimentos de boa qualidade tem papel fundamental na prevenção do tumor. Vamos então conhecer alguns alimentos. O consumo regular de couve, brócolis e repolho, pelo menos uma vez por semana, também pode diminuir o risco de ter o câncer. Bom, que vegetais devem constituir uma dieta de uma pessoa saudável, normal. E quem sofre com câncer mais ainda. A gente deve dar prioridade para aqueles vegetais que possuem cores mais fortes. A gente tem um exemplo aqui. A cenoura, a abóbora, o repolho roxo, a cebola roxa, a beterraba, porque eles têm na constituição deles substâncias, por exemplo, a cenoura ela tem beta-caroteno e ela é uma substância antioxidante. Quando eu falo antioxidante, ela previne formações de substâncias ruins, na realidade elas combatem formação de substâncias ruins no nosso corpo. A mesma coisa é o repolho roxo, a beterraba e a cebola roxa também. Se você tiver a oportunidade de estar substituindo a cebola branca pela roxa, já é uma coisa assim muito importante, porque ela possui mais substâncias antioxidantes do que a cebola branca. Já as frutas contribuem para a prevenção na medida em que fornece menos calorias, auxiliando na manutenção de um peso saudável. Frutas, elas devem constituir a base alimentar de uma pessoa normal, ainda mais uma pessoa que tem uma doença como o câncer, isso deve ser levado mais a sério. Por quê? Algumas frutas, elas combatem diretamente o câncer, elas possuem substâncias que ajudam no combate ao câncer. Eu tenho algumas aqui principais, que é a banana, tá? A banana ela tem uma substância chamada quercetina, que ela atua diretamente no combate e na prevenção do câncer. E é aquela parte branquinha da casca, não tem a casca, uma parte branquinha por dentro, e a banana, essa parte branquinha é a que contém mais quercetina, então não estraguem isso, todo mundo descasca e joga fora, né? Não consome. É essa porçãozinha aí que tem a substância anticâncer. Outra muito poderosa que é usada também no tratamento do câncer é o limão. O limão, além dele ter bastante vitamina C, a vitamina C ela funciona como um antioxidante, que eu já expliquei anteriormente, ele torna o nosso corpo básico. Então o câncer ele se desenvolve em meio ácido, o nosso corpo deve estar ácido para poder desenvolver o câncer. E o limão ele promove o contrário, ele torna o nosso corpo básico. Abacate. O abacate é rico em gorduras saudáveis. A gente precisa saber que a gente deve ingerir gorduras, mas tem que ser saudáveis. E o abacate ele possui uma grande quantidade de gorduras do bem. Outro também é muito poderoso por conta da cor, né? A gente sempre vai associar cores fortes, vibrantes, a mais nutrientes, as coisas que eu mais preciso e que me protege. Mamão. Tem o beta-caroteno também, que é um poderosíssimo antioxidante. Maçã é quase a mesma coisa da banana. A pessoa, se ela souber o poder da maçã, ela come uma maçã todo santo dia. Ela vai prevenir não só o câncer, mas uma série de doenças. O tomate, olha, o tomate ele é uma fruta, tá? Todo mundo pensa que é um vegetal, mas é uma fruta. Ele também é rico em licopeno, a mesma substância que tem na melancia. São substâncias antioxidantes e que combatem o câncer.
A uva, principalmente essa uvinha aqui, a roxa, tá? Ela também tem uma substância, flavonoides, que a gente chama, e são antioxidantes. Eles fazem a reconstrução celular, eles promovem uma nova construção de células. Se o câncer são células ruins, que estão doentes, então uma fruta que contém a capacidade de construir células novas, para mim, então isso é muito importante e funcional para o tratamento do câncer. Já os cereais, as fibras ajudam a regular as funções do intestino, baixando o colesterol e controlando o açúcar no sangue. Bom, a gente precisa restringir açúcar no tratamento ao câncer, tá? E esses alimentos integrais, para quem também está pensando em até mesmo a prevenção, então é muito interessante a gente adicionar alimentos integrais, que é o pão integral no lugar do pão branco, o arroz integral, tá? Também no lugar do arroz branco, o macarrão integral, o farelo de aveia, que é uma ótima fonte de fibra, é muito interessante o farelo da aveia, a gente pode estar adicionando em massas de bolo, de biscoitos. Então a gente deve inserir esses alimentos integrais na nossa alimentação para prevenir e fazem parte do tratamento convencional com uma pessoa com câncer. Às vezes elas têm até mesmo a restrição total, porque esses alimentos eles disponibilizam quantidade de açúcar no nosso sangue. Só que quando o alimento ele é integral, ele disponibiliza uma quantidade bem menor de açúcar do que os alimentos convencionais, do que o pão normal, o pão branco, comparado com o pão integral. Bacalhau, o saboroso peixe, auxilia as mulheres na prevenção da doença e contém ômega 3. Eu gostaria de falar primeiro que a gente deve reduzir o consumo de carne vermelha, tá? Pessoas muito carnívoras, que só comem carne vermelha, possuem uma tendência bem maior a ter o desenvolvimento do câncer. Tem estudos científicos que mostram isso por conta da presença excessiva do ferro. Carne vermelha é uma boa fonte de ferro. E o consumo excessivo disso causa uma série de desordens no nosso metabolismo e propicia o desenvolvimento do câncer. Então, por isso que a gente deve consumir mais carnes brancas, né? Principalmente o peixe, porque ele é de fácil digestão, é rico em proteínas, e a gente também tem a parte dos peixes que possuem ômega 3, ômega 6, que são principalmente os peixes salgados. É uma boa fonte, sardinha, mas precisa ser a sardinha fresca, bacalhau, o próprio salmão. As melhores fontes, uma fonte natural e barata, é a sardinha, que a gente pode estar consumindo fresca. E é importante a gente estar pelo menos 3 vezes na semana, se possível, estar comendo uma fonte de proteína que venha das carnes brancas, e excluir um pouco a questão da carne, pelo risco aumentado que a gente tem de desenvolver esse tipo de doença. O alho não só reduz o risco do câncer de mama, mas também diminui a probabilidade do câncer de estômago e esôfago. O alho, ele é poderosíssimo também no combate e prevenção do câncer, por ter potentes antioxidantes, que a gente já falou anteriormente. E o alho a gente deve usar tanto para temperar nossas comidas, como também a gente pode fazer um chazinho de alho, tá? Todo dia, se você quiser promover sua saúde, você pode estar utilizando um chá de alho todo santo dia. O feijão e as ervilhas têm alto valor nutricional, contendo ainda ferro, cálcio, vitaminas, sais minerais, proteínas e baixo teor de gordura. O feijão, a ervilha fresca, tá, gente? A lentilha, o grão de bico, eles possuem uma porção generosa de proteína, e proteína é importante para o nosso metabolismo. Além de falar do carboidrato que possui nesse tipo de alimento, também é o carboidrato do bem. E a porção da fibra, sem esquecer de falar nos sais minerais, nas vitaminas que esse tipo de alimento ele possui. Então, nós não devemos tirar o feijão todo dia do nosso prato, ele deve ter todo dia no nosso prato, principalmente na alimentação das nossas crianças, para prevenir problemas com anemia, tá bom? Então, feijão, ervilha, grão de bico, lentilha, faz parte da mesma família, a gente pode estar inserindo na nossa alimentação. Nós devemos excluir da nossa alimentação o óleo de soja, tá? A margarina, tá? Porque elas se transformam, na realidade elas são gorduras desenvolvidas que foram modificadas
elevadas e o nosso corpo não consegue metabolizar esse tipo de gordura, tá? Então aquilo vai se acumulando no nosso corpo e vai causando uma série de doenças, inclusive o próprio câncer. Hoje a gente tem no mercado alguns tipos de gordura que são saudáveis, que a gente deve pensar, refletir um pouquinho mais e investir nesse tipo de gordura, porque são as mais seguras para a nossa alimentação. Então a gente tem no mercado hoje o óleo de coco, que eu posso estar usando para fazer pequenas frituras. O importante, gente, é evitar a fritura ao máximo. Mas eu quero fazer um ovo mexido, então eu posso usar o óleo de coco, o próprio azeite, tá bom? É importante que o azeite ele venha nessa embalagem escura, para ele manter suas propriedades preservadas, tá? Prestem bem atenção nos rótulos dos alimentos. Às vezes existem azeites que são constituídos cerca de 70% de óleo de soja. Então, às vezes a pessoa compra pelo preço, né, que está mais barato, mas não é o mais interessante, tá certo? Então, sempre sejam atentos ao rótulo dos alimentos e invistam nesse tipo de gordura, porque são as gorduras que a gente consegue metabolizar e que, além disso, causam benefícios, porque a gente precisa de gordura também no nosso metabolismo, mas a gente precisa de gorduras saudáveis. Dos alimentos gordurosos, a gente sabe que é aquele pastelzinho, aquele bolinho, aquele todinho no fim da tarde, todo mundo deseja, porque afinal esse é um dos desejos maiores dessas pessoas. Justamente, o grande problema desse tipo de alimento é a gordura que a gente utiliza para fazê-los. Por exemplo, um bolo, né, um bolinho de trigo aparentemente inofensivo, mas a gente usa a farinha branca, né, e a gordura, que é sempre uma gordura hidrogenada, certo? E no caso do salgado, a mesma coisa, o mesmo tipo de gordura hidrogenada, que é a gordura que se transforma em coisa ruim dentro do nosso organismo. E ainda tem a parte da fritura, onde a gente frita esses alimentos. E quando eu frito, eu uso o óleo para fritar, geralmente as indústrias, os estabelecimentos onde fazem esse tipo de fritura, reutilizam o óleo. E aí é que está o problema. Cria uma substância potencialmente cancerígena, é uma das piores substâncias cancerígenas que existe. E aí isso danifica a estrutura do óleo e faz com que fique muito agressivo ao nosso corpo. Aqui a gente tem a coxinha, né, onde ela é frita, ela é imergida numa gordura reutilizável. A mesma coisa é a batata frita. Então quer dizer que esse lanchinho da tarde, esse pastelzinho, esse leite condensado, aquele leite, podem ser descartados? Devem ser descartáveis. A gente deve incluir outro tipo de alimentos mais natural, se possível assados, né? Sem utilização das gorduras ruins a gente pode substituir pelas gorduras boas. Esse deve ser a nossa linha de substituição desses tipos de alimento que só faz mal para a nossa saúde. Então, Luciana, mais alimentação saudável e menos risco de câncer de mama. É bem isso. Quanto mais saudável for a minha alimentação, quanto mais frutas, vegetais, alimentos naturais, né, a gente tiver na nossa rotina alimentar, menos risco eu tenho de adquirir um câncer de mama, até mesmo qualquer outro tipo de câncer. Não posso deixar de falar da importância que a gente deve ter, principalmente nós mulheres. É uma doença que vem atingindo, matando muitas mulheres há muito tempo e está só aumentando os casos. Então a gente precisa se cuidar. Cuidado com o autoexame. Isso não exclui a ida ao médico, fazer exames mesmo, que é a mamografia. E a nossa alimentação está associada diretamente com o aparecimento também do câncer. Os alimentos industrializados estão aí, tem de todo tipo. E as pessoas estão deixando de comer coisas naturais para comer alimento industrializado. Até porque a própria indústria de alimento, ela passa que ela é uma coisa melhor do que é melhor comprar uma salsicha que está ali no ponto. Às vezes eles botam uma embalagem bonitinha, como de criança saudável, que aquele é próprio para criança, como na verdade não é. Por exemplo, a gente pode estar deixando de consumir o ovo da galinha, que é um importante polivitamínico natural que a gente tem mais no planeta, barato, é saudável, para as crianças não deixarem de comer ovo para comer salsicha. Então é grave, a gente deve parar para pensar que quanto mais comida industrializada a gente está adicionando na nossa rotina, mais perigos eu tenho, não só de câncer, mas de diabetes, de
todos os processos inflamatórios e doenças que antes a gente não ouvia falar, está muito presente por conta da nossa alimentação, que está deixando de ser natural para ser industrializada.